30 dias de impressão 3D e hoje eu vou mostrar para vocês isso daqui que me deu muito trabalho, galera. Vocês que não sabem ainda e pretendem imprimir máscaras 3D, capacetes, esse aqui eu vou mostrar por que deu tanto trabalho e por que demorou tanto para sair. Deixa eu ir aqui com a Luísa, fazer alguns movimentos para vocês verem como é que tá. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a máscara do Wolverine, o capacete do Wolverine no caso. E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês, algumas dicas para vocês que querem começar a imprimir alguns capacetes. É muito importante que vocês saibam alguns detalhes aí sobre isso aqui, porque até agora ainda não concluí exatamente, ainda falta alguns detalhes para corrigir e arrumar. Mas é bom vocês saberem disso antes de vocês começarem a imprimir alguns capacetes aí, alguns deles que vão dar bastante trabalho para vocês, como um desse daqui que eu achei que deu muito trabalho, ainda está dando muito trabalho. Na parte final, né? É mais na parte de montagem do que na parte de imprimir. Imprimir é tranquilo, mas na parte de montagem tem alguns problemas aí que é bom vocês saberem antes de começar a imprimir. Bora comigo pro vídeo 30 dias aí com a impressora 3D, Bambolab é um combo, e eu vou falar sobre capacetes agora nesse vídeo. Fica com a gente, deixa o like, se inscreve no canal e acesse o nosso grupo de ofertas e cupons, que lá você vai encontrar muita coisa em promoção, né? Cupons, ofertas, você que está montando PC Gamer, você que é um Switch já desbloqueado, você que é um PlayStation 5, muita coisa tem no nosso grupo, tem várias abas lá para você que quer adquirir produtos eletrônicos. Então bora pro vídeo. E galera, começando pelo primeiro problema e mais específico, né, é o tamanho do capacete. Então no caso aqui desse capacete aqui do Wolverine, eu acabei imprimindo na medida quase que certinha da minha cabeça. Então ele fica muito justo, muito apertado. E o tamanho, pessoal, normalmente é bom você deixar um pouquinho maior, até para você conseguir pôr uma espuma dentro, ficar mais confortável de usar, caso você for imprimir para utilizar, né? Lógico que se você for imprimir só para enfeite, como um acessório de pendurar e enfeitar a casa, né, ou o ambiente, aí não tem problema, né? Mas só que se você está pensando em usar, pessoal, o ideal é você imprimir em um tamanho um pouquinho maior que a sua cabeça, não na medida certinha da sua cabeça. Então esse é o principal aí problema, né, que eu acabei deixando passar e acabei imprimindo muito rente, né, muito. Mas mais pra frente eu vou fazer outro. Esse aqui serviu mais como um aprendizado mesmo, certo? Mas ficou bem legal, né? A impressão ficou bem legal, a qualidade também, a definição aqui. Outra coisa que eu acho que é legal de se destacar. Eu não cheguei a ver vídeos do pessoal que imprimiu esse tipo de capacete, mas provavelmente deve ter que usar o material ABS, né? Eu acho que o ABS deve ser a melhor opção para caso isso aqui caia no chão não quebre, né? Porque quando você faz ele de plástico, igual eu fiz aqui, se ele cair no chão ele vai quebrar. Então tomar muito cuidado. E às vezes acontece, né? Pode acontecer de cair no chão. Então tomem muito cuidado, porque esse material aqui que eu fiz, esse aqui foi o PETG, hein? Que é mais resistente, mas o PLA pode ser até menos resistente ainda. Mas vai cair, porque eles são secos, duros, né? Então vai cair, vai quebrar, só de bater no chão ali, numa pequena distância ele vai quebrar. É um plástico que é um plástico, né? A não ser que você faça com muita resistência, né? Mas aí vai ficar horas e horas para imprimir, eu não sei se vai compensar. Mas tenta fortalecer na hora de imprimir, tenta passar alguma proteção, sei lá, uma resina, alguma coisa que dê uma consistência de caso ele cair não quebre. Então fica essa primeira dica aí sobre o capacete principal. Agora eu vou pegar aqui as outras partes para mostrar para vocês. E essa daqui são as outras partes, né? As partes laterais desse capacete, né? Essas aqui são as partes do Wolverine, né? Ó, elas se complementam assim, né? Deixa eu endireitar. É difícil olhar pra câmera e... Aí. Assim, colocar em mim, né? Mais fácil. Então essa aqui é a parte, né? Do preto. O legal é que é magnético, né? Então é por isso que fica fácil de você colocar o capacete, né? Você coloca o capacete e encaixa isso aqui nas laterais. Certo? Como é que fala? Na ideia ali, na engenharia que o pessoal criou, é prático, né? Só que aí que entra a questão no dia a dia ali, quando você vai montar esse tipo de capacete. Eu tive muita dificuldade com esse capacete, não é nem pela impressão. A impressão parece que foi tranquilo, foi muito rápido até. Mesmo que sendo 15 horas, foi bem tranquilo de imprimir, né? Ficou bem acabado, bem legalzinho, brilhoso, ó. O plástico foi muito legal. Só que qual que é a dificuldade desse tipo de capacete? É os encaixes, galera. O que você vai sofrer com esses encaixes não está escrito. Por quê? É muito difícil trabalhar com imã, é muito chato trabalhar com imã. Eu não sabia, né? Pelo menos não lembrava. É muito chato. O ímã, pessoal,
Às vezes você põe ele todo na posição certinha, o tamanho certinho, e ainda assim ele não encaixa direito, corretamente. Então, tipo assim, um atrapalha o outro às vezes, um puxa mais pra cá, um mais pra lá. Aí às vezes não quer engatar certinho, ele empurra. Então é isso que eu achei muito estranho na questão do ímã. Pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada, porque eu não procurei muitos tutoriais a fundo sobre esses capacetes. Mas na prática, até onde eu vi, era só colar os ímãs, comprar o ímã na medida certa, né? Lembrando sempre de comprar sempre na medida certa. Não deixe de comprar na medida certa, porque senão eles vão ficar escapando, né? Os ímãs na medida certa, porque cada ímã desse consegue segurar um certo peso, né? E aí essa medida certa faz com que ele segure tal peso, né? Não sei dizer se tem outro tipo de ímã, né? Ou de material que você põe do outro lado para poder encaixar direitinho, né? Não sei se é assim que funciona. Eu comprei basicamente o mesmo ímã e coloquei dos dois lados, no capacete e tudo mais, porém não está segurando direito. Um lado está segurando bem, não sei porquê, encaixou bem um lado. Ainda assim, se fizer qualquer esforço ele cai, qualquer movimento brusco ele cai, não está fixando bem. A ideia do capacete é você colocar e ele fixar muito bem, né, firme. Só que ele não fixa, não sei qual o motivo. Quando você pega aqui o capacete, ó, a ideia qual que é? É você pegar o capacete, ele tem ímãs aqui, ó, né, como vocês podem ver, já coloquei os ímãs de um lado, ele tem ímãs do outro lado. Aqui, pessoal, como vocês podem ver no olho, eu coloquei uma fitinha adesiva normal, porque eu não sabia se eu vou ficar com esse olho ainda, ó. Tá vendo que tem um olhinho branco aqui? Eu coloquei essa fitinha adesiva comum só para me testar o olho, para ver se eu vou ficar com ele ou se eu vou imprimir outro. Por isso que eu não colei definitivo. Mas vou pensar ainda se eu vou trocar ou não. Ó, na prática aqui, ó, ele coloca bem, né? Porém é na cabeça. Não sei se é porque minha cabeça também tá muito justa e aí acaba não encaixando direito, mas é bem leve, ó. Qualquer forcinha a mais que você faz, ele solta. Então, e aí também entra aquela questão de se você passar perto de alguma barra de ferro, alguma coisa, se ele não vai puxar, né? E vai soltar. E aí se soltar é o perigo. Soltou, caiu no chão, já era. Vai virar 3 partes, 4 partes, porque vai quebrar, certo? Então tomem muito cuidado na hora de fazer esse tipo de capacete. Eu tô pensando até no meu aqui em colar definitivo. Acho que eu vou colar definitivo, mesmo que eu não use, porque não vai caber em mim, né? Eu tenho duas opções para fazer. Ou eu já colo definitivo, ou eu faço um gambiarra maior ainda com um ímã mais forte, sei lá. Mas eu acho que o ímã não vai resolver, certo? Então, de um lado tá colando até que bem, mas tá soltando. E aí o perigo de soltar é quebrar, né? Cair e quebrar. Agora eu vou colocar aqui do outro lado. Ó, desse outro lado eu tô tendo esse outro problema aqui, ó. Que um ímã tá empurrando, o outro tá encaixando. E eles têm a posição correta que eles teriam que ficar, certo? Então eu tive muito trabalho com ímã. Então antes que você faça esse capacete, esse tipo de capacete que é encaixado com ímãs, no caso desse aqui do Wolverine, galera, não sei como é que tá o do Homem-Aranha, do Deadpool, que também tem essas versões com ímã, né? Mas esse aqui meio que foi, eu acho que foi meio mal projetado, né? Porque se fosse pra fixar bem, o cara tinha que ter projetado já com ímã grande, né? Acho que alguns pontos de ímã bem grande resolvia esse problema. Esses pontinhos de ímã pequeno, eu acho que não fortaleceu muito bem esse capacete. Então o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em colar ele definitivo. E aí como ele solta essas partes de baixo aqui, eu vou soltar essas partes de baixo. Certo? Então aí toda vez que eu quiser pôr, eu tento pôr ele direto assim. Certo? Apesar de estar bem justo na minha cabeça, não sei se eu vou conseguir utilizar esse capacete. Acho que vai ficar mais para enfeite, né? Talvez eu venda até para objeto de decoração. Talvez eu consiga vender. Estou pensando em vender talvez esse projeto. Porque na prática ele tá bonito. Só que a questão dele mesmo é essa fixação que não vai fixar tanto. Então vou ter que fixar definitivo, né? Uma cola definitiva. E aí, para conseguir utilizar ou decorar algum lugar, certo? E acho que eu vou deixar essas abinhas de baixo só soltas com ímã. Essas abinhas de baixo dá para soltar. E aí fica, acho que meio que prático de usar. Por exemplo, ó, arranquei uma aqui, ó. Ó, para vocês verem. Aí já fica mais certo, né? Então quem tiver cabeça pequena, por exemplo, consegue utilizar um capacete desse. Agora eu com a cabeça um pouquinho grande. Quer dizer, grande não, né? Ela tá justinha a esse tamanho, como vocês viram no começo do vídeo. Eu não vou pôr agora porque meu cabelo bagunçado e também tá meio trabalhosinho de pôr, né? Porque eu tenho medo de cair e quebrar, certo? Então fica aí pra vocês essa experiência do capacete, né? Lembrando que eu já imprimi outro capacete. Vou trazer pra vocês também algumas informações dele. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu ponho esse pro lado, tomar um cuidado aqui, né? Quero que ele caia.
Deixa eu pôr uma proteção aqui. E vou pegar aqui pra vocês. Lembrando que eu já fiz esse aqui, ó, do Magneto. Esse aqui também é outro capacete que eu poderia ter feito um pouquinho maior. Também ficou bem justo com a minha cabeça. Lembrando que a mesa também tem um limite, né? Então a mesa tem um limite de capacete, né? Esses aqui são capacetes que eu já quis ter em algum momento da vida. Pra decorar o quarto, pra fazer alguma coisa. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Porque são personagens que eu gosto e é uma coisa que eu gostaria de estar decorando no meu quarto. Então eu fiz isso aqui. Ah, lembrando que isso aqui tem o... Deixa eu pôr aqui. Faltou uma parte. Deixa eu pegar a parte dele aqui. Ah, peguei. Então, ele tem essa parte aqui, né? É que eu ainda não colei definitivo também, que eu tenho que fazer acabamento. Tem que passar o... como é que é? Não é verniz, é o... É verniz, né? Tem que passar um acabamento brilhoso, né? Então tá aqui, ó. Ó, o capacete ficou bem legal. O plástico que eu usei pra fazer esse capacete, galera, é o multifila. Usei o multifila, ficou bom. Ficou na cor bem legal, ó. Plástico brilhante, né, da multifila. Multifila sabe fazer até aqui uns plásticos brilhantes bom. Então depende aí. Ah, e lembrando que aqui foi PETG, tá, galera? Os capacetes que eu fiz em PETG. Então tá aí mais um capacete, mais uma demonstração pra vocês. Só tomem cuidado, galera. Pra fazer esses capacetes, a medida é sempre maior que a sua cabeça. Ah, a sua cabeça mediu X. Aumenta um pouquinho mais caso dê. O meu caso, acho que na minha cabeça aqui, esse tipo de capacete aqui seria um pouquinho no limite da impressora. O limite da impressora seria o meu ideal aqui. No caso do Wolverine, não seria o limite da impressora, porque o capacete dele é um pouco diferente, né? O capacete do Wolverine, ele tem alguns detalhes diferentes, né? Esse aqui ele é único, né? Ele já imprime de uma vez. E o do Wolverine não. Do Wolverine é em partes, ele é diferenciado. Então o do Wolverine é mais trabalhoso. Mas é muito bom também. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. A gente sempre está postando lá nos shorts também, nas nossas redes sociais. De Switch Mundo lá, né? Switch Mundo 3, que é a nossa rede de reserva. Reserva não, né? É a principal, na verdade, que é a que tem mais inscritos. Que a gente fala mais sobre Switch lá. E aqui no ArcTV7 mais sobre tecnologia. Então se você puder, segue a gente lá no canal Switch Mundo 3. O QR Code está na tela aí, como vocês podem ver. O nosso grupo também de ofertas e cupons. E agradeço a todo mundo que acompanha a gente aqui. Valeu. Vou ficando por aqui. Fui.